Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal GURPS na Veia, o seu canal de RPG de mesa. Pessoal, o tema de hoje é sinistro. Hoje nós vamos falar sobre umas regrinhas e uma tabela muito interessante de GURPS que nós chamamos de verificação de pânico. Jake? Jake? Jake, is that you? Mas afinal de contas, o que é isso, Serjão? Bom, em algumas campanhas, em algumas aventuras, a depender da temática, do cenário, dos personagens, pode ser que em um determinado momento os personagens sintam medo, sejam surpreendidos por alguma coisa assustadora, horripilante, monstruosa, inesperada, tenham uma surpresa desagradável. Isso pode acontecer em qualquer tipo de campanha, não é verdade? Então pode ser que o mestre decida que naquele momento, quando isso aconteceu, os personagens precisam passar por uma verificação de pânico. O que é isso? Nada mais é do que um teste de vontade para resistir a esse medo. Vocês vão se lembrar dos vídeos de criação de personagens que eu coloquei aqui no canal, e vocês vão se lembrar que uma das características secundárias de cada personagem é a sua vontade, é a força de vontade, que deriva do atributo inteligência. Estão se lembrando disso? Pois é. Quando o personagem se depara com uma situação dessa, horripilante, de susto, de medo, ele tem que fazer um teste de vontade para resistir a esse medo. Simples assim. Ele joga os 3 dados, e se o número for menor ou igual à vontade dele, que está anotada lá na ficha, ele resistiu a esse medo. Beleza? Ok, mestre, mas o que acontece se ele não resistir a este medo? Fica até o fim do vídeo que você vai ver que coisas horripilantes podem acontecer. Esse teste de vontade, essa verificação de pânico, ela vai ser feita na frequência que o mestre desejar ou planejar para a aventura dele. Beleza? Inclusive, se o mestre quiser, ele pode usar estas regras de verificação de pânico para situações de espanto, de surpresa, de confusão mental, estupefação. Ele pode usar isso também, além do medo, né, e do pânico. Outra coisa que é interessante, é fácil notar, nas campanhas de terror ou de horror, as pessoas, entre aspas, comuns, né, podem encontrar coisas horripilantes, assustadoras, amedrontadoras com frequência. Então, nesse tipo de campanha, as verificações de pânico podem ser mais frequentes. Ok? É meio óbvio, né? Mas é importante falar isso. Em geral, né, as coisas assustadoras mais comuns não exigem a verificação de pânico. A gente só deve fazer verificação de pânico mesmo quando o evento for tão incomum, aterrorizante, amedrontador, que pode atordoar um personagem, ou traumatizar, ou provocar algumas sequelas, inclusive permanentes, neste personagem. Ainda na definição da verificação de pânico, essa questão do que é comum, o que não é comum, depende muito daquele cenário e também dos personagens daquele cenário. Por isso a história do personagem se torna tão importante. Eu vou dar uns exemplos que estão no próprio livro, no módulo básico de GURPS. Um brasileiro do século XXI provavelmente teria que fazer a verificação de pânico
ao se deparar com monstros, corpos mortos ou algo sobrenatural. Agora, um fuzileiro veterano de guerra talvez não precise fazer a verificação de pânico ao se deparar com corpos mortos. Ele já está acostumado com isso. Entenderam? Outro exemplo aqui, ó. Na fantasia, vamos supor aqui uma fantasia medieval. Tudo isso que eu citei pode ser muito normal. Corpos mortos, monstros e etc. são normais na fantasia medieval. Ameaçadoras, sim, porém normais. Por outro lado, se você pega um personagem lá da fantasia medieval e transporta esse personagem magicamente, ou seja lá como for, para o século XXI, pode ser que ele tenha que fazer uma verificação de pânico se ele for levado para um passeio numa rodovia. Uma situação completamente atípica e diferente para ele. Pode ser necessário uma verificação de pânico. Vocês estão entendendo? Só alguns exemplos aqui de quando você usa e quando você não usa. Ok, pessoal? As verificações de pânico têm modificadores, e são muitos modificadores. Vocês precisam de ler isso aí no livro, né? Eu não vou escrever e detalhar tudo aqui, mas só para citar alguns exemplos, algumas vantagens e desvantagens fornecem modificadores para verificações de pânico, ou penalidades, ou bônus, né? Então, destemor, que é uma vantagem, temor, que é uma desvantagem, reflexos em combate, paralisia frente ao combate, covardia, venturoso, propósito maior, xenofilia, tudo isso vai fornecer aí um bônus ou então uma penalidade para verificação de pânico. A situação ou a aparência dos corpos que foram encontrados, se aquela pessoa que está sofrendo algo de mal é um dependente do personagem, o calor da batalha, a quantidade, os tipos de monstros, as circunstâncias físicas, a distância, a proximidade, etc. E eu destaquei a vantagem da fleuma. Personagens que têm isso daqui simplesmente nem precisam fazer verificação de pânico. Eles não sentem pânico. É claro que os mestres podem proibir esta vantagem dependendo da campanha, não é? Agora tem uma regra interessante aqui na verificação de pânico, a regra do 14. Olha que regrinha interessante para deixar o ar de suspense mais tenebroso. Se o valor final da vontade depois de modificado exceder 13, reduza-o para 13. O que significa isso na prática? Toda vez que você faz uma verificação de pânico, 14 ou mais é sempre um fracasso. Obviamente, essa regra não se aplica aos outros testes de vontade, somente a verificação de pânico. Beleza? Bom, vamos falar finalmente sobre a tabela de verificação de pânico. Como é que funciona? Vamos supor que o personagem se deparou com uma situação e o mestre acha que nessa situação o personagem deve fazer uma verificação de pânico, ou o jogador faz a verificação. Como é que funciona isso? Faz o teste de vontade, com os modificadores que eu citei antes. Se o jogador, o personagem, fracassar no teste de vontade, aí deve-se jogar 3 dados, acrescentar a margem de fracasso ao resultado e consultar a tabela. Então, como assim? O seu personagem se deparou com uma criatura absolutamente tenebrosa, amedrontadora, assustadora e estranha para ele. Fazer uma verificação de pânico. Então ele joga os 3 dados contra a vontade, faz um teste de vontade. Vamos supor que ele falhou por 2 no teste. Falhou por 2. Aí ele vai jogar 3 dados novamente e somar esses 2 ao resultado. E aí vai consultar a tabela de verificação de pânico. Agora tem que ter um cuidado, algumas observações são importantes. O resultado dessa jogada, quando você joga os 3 dados e vai consultar a tabela, o que acontece quando o personagem entra em pânico, algumas vezes tem consequências implausíveis. E aí o mestre deve jogar novamente, ou então alterar o resultado para algo que ele ache mais apropriado.
adapta a coisa, altera o resultado para alguma coisa que seja mais apropriada para aquele momento ali. Ainda sobre a tabela, muitos dos resultados dessa verificação de pânico têm como consequência uma nova peculiaridade para aquele personagem, ou até mesmo desvantagens mentais. Verificação de pânico pode ter consequências graves. Aí o mestre vai atribuir essa característica que, obviamente, deve estar relacionada ao evento em questão, que provocou esse pânico ali no personagem. Beleza? E olha que interessante. Essas características adquiridas desta maneira, pelo pânico, né, vamos supor que o personagem entra em pânico, joga lá o dado, consulta na tabela e adquire uma nova desvantagem mental. Significa que o valor em pontos do personagem vai se reduzir, porque ele está adquirindo uma nova desvantagem. E isso não vai virar ponto para ele gastar em outra coisa, não. Ele simplesmente vai reduzir os seus pontos de personagem. Então beleza, vamos para a tabela. Vou dar um exemplo, vou mostrar bem rapidinho. Isso aqui é uma parte do livro lá. Isso aqui é a tabela. Ela começa aqui. Então você joga 3 dados lá e tal, soma a margem de fracasso e consulta na tabela. Se depois de jogar os dados e somar, você obtiver 4 ou 5, até que o resultado desse pânico não vai ser lá tão grave assim. O personagem vai apenas ficar atordoado por 1 segundo e se recupera depois automaticamente. Mas se o resultado da tabela for 6 ou 7, ele ainda fica atordoado por 1 segundo. Só que cada segundo depois disso ele tem que fazer um teste de vontade para sair do atordoamento. Já deu uma pioradinha. À medida que você vai aumentando os números aqui, vai piorando a gravidade da coisa. Vou dar uma ampliada aqui para vocês lerem melhor. Se sair 8 ou 9, ele fica atordoado por 1 segundo. Depois faz teste de vontade, né, para tentar sair desse atordoamento. Mas quaisquer bônus ou penalidades que teve no teste original vai ter que ser usado aí também. E as coisas podem ser piores. Vou pegar mais uma página aqui, ó. Se der, vou dar uma ampliada nesse pedaço de cima aqui. Se der, vamos pegar aqui, ó, 12. Ele vai ter um acesso de vômito, vai ter uma ânsia, vai ter que fazer teste de vitalidade, etc. Né? Se sair 21, ele fica em pânico, começa a correr erraticamente, sem direção, gritar, sentar, chorar. Ele fica meio doido ali por 1D minutos. Se sair 22, ele adquire uma fantasia, uma desvantagem, meio que uma loucura de menos 10 pontos. 23, ele adquire uma fobia, literalmente, né, em termos de jogo aqui, de menos 10 pontos. Pode acontecer efeitos físicos, pode acontecer o coma, catatonia, ficar olhando para o vazio por 1D dias. Então existem várias coisas que podem acontecer quando o personagem entra em pânico. Quanto maior esse número aqui, pior o pânico, pior as sequelas, as consequências. Vamos pegar mais uma paginazinha aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, ó. Vamos ampliar ela. O personagem pode desmaiar por 1D minutos e adquirir uma nova fantasia. Pode ter um coma leve, adquirir uma fantasia mais grave, uma fobia mais grave, um efeito físico mais grave. Em alguns casos ele perde vitalidade, um ponto de vitalidade permanentemente. Nesse caso aqui do 40, ó, ou mais, ele perde um ponto de inteligência permanentemente, o que reduz o seu nível de habilidade em todas as perícias baseadas na inteligência, permanentemente. Então o pânico pode ser perigosíssimo para um personagem, pode ser gravíssimo, mas é muito interessante usar isso nas suas campanhas, mesmo que elas não sejam de terror, de horror, de suspense, de paranormalidade. Não é? É ou não é interessante? Fala a verdade. É muito bacana. Bom, eu tentei resumir mais ou menos a verificação de pânico, não sei se ficou claro. De qualquer maneira, eu agradeço demais, mais uma vez, por vocês estarem acompanhando os vídeos aqui do canal. E não se esqueçam, por gentileza, de se inscrever no canal, para o canal crescer, para eu poder fazer mais vídeos com mais regras, com mais exemplos de GURPS para vocês. Compartilhar com seus amigos RPGistas e dar o like para o YouTube começar a mostrar mais os vídeos do canal para outras pessoas que curtem o RPG. Beleza, pessoal? Muito obrigado e um grande abraço.